Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Cida, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Cláudia, que bom que você está comigo. Aparecida Matos, Maristela, sejam bem-vindas. Cláudia, boa noite. Gislane. Gente, aproveita esse link, compartilha com os amigos, dá tempo de compartilhar a live aí por todos os familiares, amigos, páginas, grupos. Compartilha que hoje a palestra vai ser maravilhosa. O áudio tá bom, gente? Olá, Ayrton, boa noite. Eu já vou iniciar, vou fazer uma prece. Olá, Patrícia, boa noite. Então, vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos novamente para mais uma noite de aprendizado. Que nós possamos abrir os nossos corações, nossas mentes, para receber todo o ensinamento e que nós possamos, principalmente, compartilhar esses conhecimentos que adquirimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Lá, deixa eu ver quem chegou. Elaine, Guilherme, Mena, que linda, gratidão por todos estarem comigo, Luciana. Hoje a nossa palestra é com José Medrado, não sei se vocês conhecem, né? Será uma palestra maravilhosa, compartilhem o link, chamem os amigos para assistir, será uma palestra maravilhosa, fiquem até o final, tá bom? Deixa eu apresentar ele aqui. Olá, amigo, tudo bom? Boa noite, Seja tudo em bem-vindo. paz, obrigada, é um prazer e eu espero que tenhamos mesmo uma cascata de luz. Oba! Vou deixar você à vontade, fique à vontade. E assim que terminar, como que você prefere? Você quer deixar umas perguntas para o final? Como você achar melhor, Cíntia? Ah, vou deixar para o final, então, tá bom? Tá bom. Gratidão. Obrigado pela oportunidade de serviço. Meus amigos, boa noite, é um prazer, é uma alegria estarmos falando com vocês e sobre um tema que mexe com todos nós. Feridas abertas, dores invisíveis. Quem não tem aí na sua alma uma feridazinha aberta, hein? Quem não tem? Aquela dorzinha secreta, que muitas vezes nem o travesseiro da cama à noite pode funcionar como testemunha. É aquela dor que macera, aquela dor
que gera um descompasso. Quem não tem? E nós não podemos deixar, por exemplo, de hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, falar dessas dores invisíveis, do racismo que se estabelece muitas vezes em nossa sociedade, ainda que não queiramos perceber. A gente viu o que aconteceu, as violências que estão acontecendo, o que aconteceu ontem em Porto Alegre. E nós, como espíritas, que nós sabemos que estamos aqui também para ajudar no processo de transformação da sociedade, nós nos perguntamos o que fazer. Essas dores invisíveis também. Alguém vai dizer, é bobagem, não existe isso no Brasil. Talvez não para você. Talvez não para você sentir. Mas alguém sente. Faz muito tempo. Um menino do nosso orfanato chegou para mim, faz muitos anos isso. Ele encostou, botou o braço dele perto do meu. Ele tem uns 8 para 10 anos, ele. Mas eu lembro bem da cena. Aí ele encostou e disse, por que Deus me fez assim? E bateu no braço dele com força. Eu virei assim, mas, meu filho, fez assim como? Você é lindo, você é inteligente, você é vivo, esperto. Ele ficou ouvindo e disse depois, e negro, 8 a 10 anos. O nome dele está aqui na minha mente, mas não vem ao caso. E negro. Ele falou com pesar. Então, não é bobagem. Não é bobagem. Eu moro em Salvador. É a cidade mais negra fora da África. Mais de 80% da população de Salvador são de negros. E a gente não vê. A gente não vê essas pessoas dizendo que não sofrem preconceito. Negras. Eu fui servidor da Justiça do Trabalho durante 37 anos. Faz 2 anos que me aposentei. Um amigo meu, colega, diretor de uma vara trabalhista, maratonista, ele me conta as dores invisíveis que ele passa pelas feridas abertas pela sociedade em razão da sua cor negra. Ele diz que é comum ele estar no hall, final de semana, no sábado, no hall de entrada do prédio dele, vendo um jornal que está ali à disposição de todos, e chega alguém que não o conhece, e aí olha para ele e diz, ô negão, você que não está fazendo nada, vem cá, me ajude aqui, é para levar ali para o 401. Ele sorri e diz assim, olha, eu sou morador, não sou funcionário do condomínio, não. Aí a pessoa se constrange, outras nem tanto, finge que... Então, sim. Vocês sabem, meus amigos, eu aprendi com a vida, com a lida, com as pessoas, a escutar as suas dores, que nós não temos como medir a dor, pesar a dor de quem quer que seja. Quem sente a sua dor é que sabe se dói ou não. Então, muitas vezes, a gente ouve e diz assim, não, mas não existe, é bobagem. Porque não somos nós. Porque não somos nós. Mas, olhem, essas feridas emocionais, que é a base exatamente dessas que ficam abertas, e eu vou logo dizendo a vocês uma coisa que a gente ouve muito frequentemente. A gente ouve muito frequentemente. A gente diz assim, a gente ouve, ou até diz e repassa, o tempo curará suas feridas. Não é tempo ao tempo, meus amigos. Não.
O tempo não cura feridas. O tempo pode até ajudar na cicatrização, mas se essas feridas não forem tratadas, cuidadas, elas estarão sempre ali, abertas, sofrendo a ação do tempo no remoer da dor. Existe uma ensaísta estudiosa canadense que eu pessoalmente aprecio muito, Lisa Borbon. Lisa Borbon, ou Bourdieu, como alguns queiram falar, Bourdieu, ela tem um livro muito interessante que ela chama de As 5 Feridas Emocionais. Ela diz que nós temos, ao longo da nossa caminhada, a manutenção de 5 básicas feridas emocionais. E essas feridas, diz a ensaísta Bourdieu, ou Bourdieu, que essas feridas, elas são adquiridas na nossa infância. Na nossa infância. E a primeira grande ferida que surge é da rejeição. E aí, é claro, nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina de razão. Allan Kardec nos propôs andarmos de mãos dadas com a ciência, tanto que o espírita segue o que a ciência orienta. Porque Allan Kardec ainda disse o seguinte: se em algum momento a ciência disser alguma coisa que você, como espírita, e o espiritismo não comungue daquela mesma posição, que abramos mão do que nós comungamos para seguir a ciência. Por isso que quando falamos de feridas emocionais, claro que temos que nos remeter a Freud, aos estudos da psicologia como ciência, não é? No estabelecimento de uma diretriz de compreensão dos nossos processos. Desses processos que se estabelecem na atual vilegiatura, nessa atual vida, mas também aqueles processos que desembocam na atual vida, mas que nascem de vidas passadas. Então, Lise, quando fala no seu livro As 5 Feridas Emocionais e coloca como a primeira rejeição, a gente vai ver eco em Freud nesse processo, porque Freud chama que já nascemos, em verdade, com a síndrome do desamparo. O que Lise chama de rejeição, nós vamos ver em Freud como desamparo. Ou seja, estamos ali, aconchegados, presos, aquele escurinho do útero, aquele calorzinho do útero, aquela proteção do útero. E nós somos colocados no mundo. E a partir daí, nos desnorteamos de certa forma, diante da luz do ar-condicionado, do frio e da ausência de nossa mãe. Surge aí esse desamparo na visão de Freud, na visão de Lise Bourdieu, um processo ao longo da vida, porque nós vamos viver a nossa vida toda nessa sensação de desamparo. Vamos buscar pessoas que nos amparem, líderes religiosos, amores, companheiros, companheiras, amigos, amigas, espíritos. Queremos nos sentir amparados. E esta rejeição é uma forma pela qual nós começamos na infância a trabalhar a aceitação a partir, inclusive, de nossos pais. Nós queremos ser aceitos pelos nossos pais. Fazemos tudo para agradar os nossos pais. Queremos que os nossos pais vejam como somos inteligentes, espertos, de como nós gostamos quando eles colocam: olha, meu filho, a minha filha como inteligente, e fazemos para isto, para nos sentirmos abraçados. Mas essa rejeição pode se estabelecer aí, em um processo muitas vezes fantasioso nosso, de que os nossos pais amam mais o nosso irmão, a nossa irmã, amam mais o
o filho do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo. E essa rejeição se torna uma ferida aberta e nós vamos, a partir de então, achando que somos rejeitados em todo o tempo e por tudo. Começamos, então, a esse trabalho de preenchimento deste vazio, da rejeição e dessas outras feridas. Então, podem surgir aí as compulsões, podem surgir aí, né, os processos viciantes, podem surgir aí todas, e certamente surgem todas essas carências. Queremos o tempo todo ouvir elogios, estímulos, queremos o tempo todo ter reconhecimento. É aquela esposa que mudou o cabelo e chega e olha para o marido e mexe o cabelo para que o marido perceba, e o marido não percebe. E ela fala, você não está percebendo nada de diferente? Ele disse, não, o que foi? Eu não estou percebendo. Aí ela se magoa. Ela se sente rejeitada. O marido também, que fechou um grande contrato, ou estava desempregado, arranjou um emprego, alguma coisa assim, ele quer o acolhimento de, poxa, que bom, que felicidade. Aí ele fala para a sua esposa, fala para a sua companheira, ou o que seja, e não sente aquele acolhimento. Então, a rejeição como sendo uma das feridas básicas nesse processo de compreensão do que somos. E, meus amigos, olha, é muito fácil quando a gente diz assim, não, eu não tenho esses problemas comigo. Pode ser até já uma defesa. Pode ser até já um processo de autoproteção. O que também vamos ver Freud chamando de defesa do próprio ego. Mas vamos lá, segunda ferida, dentro dessa visão, as 5 feridas emocionais de Lise Bourbeau, o abandono é a segunda ferida. O abandono. Mas, olha, é interessante que essas feridas não quer dizer que elas necessariamente tenham sido abertas, mas que nós podemos ter a impressão, a ideia, a vivência de que foram abertas. Porque a criança, meus amigos, elas acreditam como verdade plena tudo. Olha, o Natal daqui a pouco está aí na porta. Olha, vocês reparem como é interessante isto, né? As crianças veem atores se arrumando para serem Papais Noéis, não é? Elas veem assim que tem um Papai Noel aqui, outro Papai Noel ali, aparece matéria com diversos Papais Noéis, mas ela continua acreditando no Papai Noel dela. Não é interessante isso? Né? Então, elas estão, eu estou vendo matérias aí, as crianças protegendo o Papai Noel contra o coronavírus. Olha, Papai Noel, não saia do Polo Norte, não. Então, vocês vejam que a criança tende a tomar como verdade absoluta tudo aquilo que chega ao seu radar de saber. Tanto que num processo de separação, por exemplo, é muito importante que se converse com a criança, porque a criança pode, inclusive, se achar culpada pela separação, porque um dia a sua mãe chegou e disse, você parece que não gosta de sua mãe, ou o seu pai chegou e disse assim, não estou gostando mais de você. Aquilo fica. Em determinado momento, aquilo pode vir à tona. Numa possível separação, se culpar por conta disto. Né? Então, o abandono pode ser uma fantasia. Aquela fantasia do que vai dormir. Não, vá dormir, fica aí, vou dormir. Natural, mas aquela criança fez uma leitura. E muitas vezes, irmãos tratados da mesma forma, mais um ou uma, tem uma sensibilidade maior. Então, ali já se estabeleceu, já se abriu também uma outra ferida. A ferida do abandono. E observe como ela aparece no nosso dia a dia. Você, hein? É verdade, nunca mais me ligou. Mande um zap. E
e não receba logo a resposta daquele zap. Poxa, nada. A pessoa recebeu, leu e não me respondeu nada. Observe se isso não são pontos que se mantêm aí desses processos, dessas feridas. Você está vendo? Que não é tão simples assim dizer eu não tenho nada. Nada. Isso está dentro de nós e aparece muitas vezes ali, em uma situação específica, numa coisa, em um momento. Então, quem tem a sua ferida é que sabe. Minha mãe dizia muito, olha, quem tem sua dor é que geme. Como se dissesse, olha, quem tem sua dor é que sabe quanto ela dói. E não é verdade. Quem não já ouviu a expressão, quem tem seu calo é que sabe. São essas dores. Agora, é interessante que nós precisamos ter, meus amigos, este desafio constante de nos conhecermos. Porque no momento que nós mergulhamos nesse autoconhecimento, nós vamos vendo essas fragilidades emocionais que temos e vamos trabalhar essas fragilidades. Eu tenho um programa diário aqui em Salvador, em uma rádio FM, e hoje uma ouvinte me fez uma pergunta, me deu uma informação sobre ela, que eu fiquei angustiado depois. Ela virou para mim e disse assim, Medrado, o que fazer para afastar os pensamentos? Porque eu fico ligando um vídeo no outro para não pensar o que eu venho pensando e eu estou ficando exausta disto. Foi hoje, no meu programa de hoje. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagine o sofrimento desta moça. Quer dizer, ela não quer pensar o que ela deveria. Ela deveria se confrontar. Ela deveria buscar a ela sim. Poxa, o que é que está incomodando? Por que isto incomoda? Por que eu não dou ao outro o direito de dizer que aquilo o incomoda? Por quê? Por que eu vou dizer a uma pessoa que diz que sofre racismo? Não, você não sofre porque o Brasil não é racista. Não tem racismo no Brasil. Mas a pessoa sente. E eu vou dizer que não. Não é uma arrogância, assim, muito grande da nossa parte. Né? Como é uma arrogância muito grande, na minha forma de ver, achar que a nossa religião é a melhor. O Dalai Lama já dizia que a melhor religião é aquela que lhe faz melhor. Pô, então não tem religião? Não tem religião? Ah, então não é uma alma boa. É a religião que faz a pessoa ser boa ou não, ou os feitos dela. Não é verdade? Então, a gente percebe que esse abandono também aqui e ali aparece no questionamento da nossa fé. Ah, como eu ouço isso? Como eu ouço coisa. Lembrar do que é que está acontecendo? Olha, essa pandemia abalou a minha fé. Cadê Deus que não interfere? Os espíritos superiores. Meu Deus! Fé não é isto. Onde está? Eu tenho ouvido muito isso. Onde está Jesus que disse: estarei convosco dia após dia até a consumação dos séculos? Está! Mas essas questões são humanas da resolução humana. Cabe a nós buscar esses processos resolutivos. Mas não nos sentimos abandonados, aí fazemos nada contra aos que creem assim, não é? Sobretudo os nossos irmãos católicos, as promessas, Senhor, se me der isso, eu vou lhe dar aquilo. Porque se sente abandonado da proteção, então, ou de um patuá, eu tenho que carregar um patuá. Eu tenho um amigo, ele é muito engraçado, ele é do candomblé, e ele vivia com um patuá, vocês sabem o que é o patuá, não é? É uma bolsinha que tem ali algumas sementes, não é?
algumas folhas, não é? Que o pessoal diz que quebrolhado, essas coisas. Então, ele não saía sem aquele patuá. Ele dizia, olha, batia assim, estou aqui protegido. Ele, com um amigo, foi assaltado. Ele foi assaltado. Aí, no momento do assalto, ele virou para o assaltante e disse, você vai levar tudo? Não vai deixar nenhum dinheiro para a gente voltar para casa? Pegar um táxi? Não havia Uber na época. Pegar um táxi? Aí o outro amigo ficou fazendo gesto como se dissesse, rapaz, deixa lá, peraí, não fale não. Aí ele, não, tá bom. Eu só sei que o assaltante, o ladrão, pegou da carteira dele, tirou assim, sei lá, uns 50 reais. Não, pronto, vai embora. Aí quando o cidadão foi embora, o outro disse, você é maluco? Ele é armado. E você falando isso, ainda olhando para a cara dele? Rapaz, não se preocupe, não. A gente estava aqui amparado, a gente estava aqui protegido, não estávamos abandonados, não. Olha aqui, ó, meu patuá que me protege. Aí ele começou, meu patuá? Cadê meu patuá? Meteu a mão no bolso, o bolso furado. Ele olhou, o patuá não estava, começou a tremer. Rapaz, eu estava sem o patuá, rapaz. Se sentiu abandonado porque estava sem um patuá. Não é? Então, não é naturalmente uma crítica, mas a gente percebe que é ponta do sentimento de abandono. Então, eu estou protegido, eu carrego um patuá, esse patuá me protege. É a sua frequência vibratória que protege você, é a sua vibração, é o seu orar e o seu vigiar. Isso que protege você. Não é? Então, a gente não se dá conta, mas há nós buscamos essas, digamos assim, essas formas de nos sentirmos amparados, protegidos. Ore por mim. Quantas mães me dizem, Medrado, ore aí por meu filho. Eu digo, eu vou orar, mas olha, a oração da mãe é mais poderosa, porque você vai orar com o seu amor incondicional. Terceira ferida, na visão da doutora Lise, no seu livro As 5 Feridas Emocionais, é a humilhação. A humilhação. Olha, é bom que nós estejamos sempre falando aqui que quando nos remetemos a essas feridas, são feridas que são abertas pela posição que nós colocamos, sobretudo no processo de infância, e vamos alimentando isso ao longo da nossa caminhada adulta. Não é? Então, a humilhação. Quem é você? Ou você está ali num lugar, a pessoa importante, que você julga importante, passou e não falou com você, falou com quem estava do seu lado e não falou com você? Olha que bobagem. Olha, vocês sabem, a gente percebe que nesses processos humanos, nós é que nos colocamos na posição. A posição quem se coloca somos nós. Nós que nos colocamos na posição de humilhados. Não é verdade? A gente faz a leitura, olha, aquela pessoa foi arrogante. Aí vem Freud também fala da projeção. Não é? Nós projetamos, quando fazemos aquilo, ou é porque queremos humilhar? Então, alguém, quando nos faz aquilo, nós fazemos a leitura que está nos humilhando. Olha, claro que essas dores ocorrem, não é? Ninguém quer ser humilhado, desprezado. Claro que não é verdade? Mas precisamos entender que estamos num mundo de embates também. Estamos nesse mundo de embates, de lutas, de dificuldades.
verdades. Ah, não é verdade? Então, é numa loja que a gente não fomos atendidos como deveríamos. Ah, como aquilo é um assinte, não é? Você está num balcão, uma pessoa entra na sua frente, fura a fila. Olha que desrespeito. Não deixa de ser, não é? Mas nós já tomamos como sendo algo pessoal. É uma humilhação a você. Olha, é interessante que brasileiro tem essa mania, não é? Principalmente baiano. Sabe, de a pessoa tá ali e fala assim, olha, um minutinho só, eu só quero fazer uma perguntinha aqui. Aí bota assim do lado quem está buscando a informação. Vai fazer isso lá fora. Vai fazer isso na Europa, nos Estados Unidos. Não sou defensor de que a Europa é espetacular, não é isso, não. Mas é uma questão mesmo assim de respeito. Vocês, a pessoa nem olha para sua cara. Nem olha. Você só quer saber onde é o banheiro. Você só quer saber isso, só quer pedir essa informação. Entre na fila. Se você disser, olha, mas é rapidinho, a pessoa no máximo vai lhe olhar assim. Aqui na Bahia a gente diz de medir. Vai lhe medir do pé à cabeça. Entendeu o que é medir? Aquele olhar de soslaio, já colocando ali na nossa leitura a humilhação, não é? Então, é aquilo. Nós nos colocamos na posição. Não é? Nós nos colocamos na posição de desimportância quando estamos recebendo o atendimento, o outro vem. E a pessoa que está atendendo direciona o olhar. A atenção. Então, são feridas que são alimentadas. Porque a gente sai até dizendo assim, mas, meu Deus, que bobagem é aquilo. Que bobagem eu fiz, sabe que a pessoa não direcionou. Mas, na outra oportunidade, aquilo de novo vem à tona. Aquilo de novo vem à tona. Então, quer dizer, são essas feridas abertas, são dores invisíveis que vocês vão dizer assim, mas essas dores são bobagem. O pior é uma dor de uma mãe ao perder seu filho. É verdade, não existe dor maior. É verdade. Tem um livro de Maria Eugênia que ela, né, a dor sem nome. Um filho que perde o pai fica órfão. Um marido que perde a mulher fica viúvo. E um pai, uma mãe que perde o filho fica o quê? Não tem nome. É realmente uma dor sem nome. Mas até esta dor vai ser reflexo dessas feridas abertas do sentimento de rejeição, ou de abandono, ou de humilhação. E aí, quando falamos de morte mesmo, né, parece que quem partiu nos abandonou. Então, vocês vejam, quando a doutora Lise Bourbuet, ela nos fala dessas 5 feridas emocionais, porque são feridas pontos de partida, muitas vezes, para a dor maior que perpassa o nosso coração e nós não nos damos conta de que está ali a nascente dela. Vamos lá! A 4ª ferida emocional, a traição. A traição. Vocês vão me dizer, mas a gente tem traição na infância? Eu repito, é a leitura que a criança faz. Meu pai me traiu porque ele está com outro filho. Minha mãe me traiu porque ela está esperando outro bebê. E a partir daí, crescemos com este medo de sermos traídos. E vamos sendo traídos. E vamos sendo traídos pelos amigos, pelos amores. C'est la vie. Não é verdade? Mas a traição como dói. E como há pessoas que ficam ali, olha, com aquela ferida aberta, futucando, futucando, futucando.
e não quer que a pessoa que traiu seja feliz, porque vai ser um assinte, um deboche a você. Sobretudo quando se trata de relações afetivas desfeitas. Aí você fica procurando pelas redes sociais, aí quando vê a outra pessoa lá feliz no seu grupo de amigos, ou então com novos amores, ou com um novo amor, aí a dor ainda é maior. A dor parece que aí é mais dolorosa mesmo. E aí a gente vai desgastando energia, a gente vai sentindo as dores, vamos vivendo, reeditando o sofrimento, reeditando o sofrimento. Olha, eu conto uma historinha muito interessante que eu vivenciei. Um casal sempre me levava ao centro, a Cidade da Luz, toda semana. Minhas palestras são todas as terças-feiras. E passava assim numa região perto da Cidade da Luz que tinha alguns motéis. Aí a moça, né, com o marido na frente, eu atrás, ela sempre: Medrado, você conhece aqui esse motel Tahiti? Eu disse: não conheço o motel Tahiti, não. Eu ficava assim, que coisa constrangedora, a criatura me perguntar se eu conheço o motel na frente do marido. Aquilo me gerava assim um desconforto muito grande. Mas toda semana, ela: Medrado, você conhece aqui esse motel Tahiti? Aí teve um dia aqui, quando nós descemos, eu disse: fulano, deixa eu falar com você, onde está ficando uma coisa constrangedora. Eu até brinquei assim, né? Tá, tudo bem, né? Eu sei lá, suas fantasias, mas olha, ficava brincando. Ela disse: não, Medrado, pelo amor de Deus, tem nada a ver isso, não. Sabe o que é? Porque meu marido levou a funcionária dele, uma secretária dele, para aquele motel, me traía ali naquele motel. Aí eu: menina, isso faz quanto tempo? Não, tem uns 3 anos. Eu disse: você continua sofrendo com essa traição? Você não venceu, não seguiu e fica lembrando ele. Porque toda vez que você fala, ele sabe o que ele fez ali dentro. Aí eu brinquei: vai que ele tem saudade, que é um flashback. Ela tomou aquele susto: não, Medrado. Mas você lembra. Todo dia toda semana, pelo menos, você está lembrando disso. Se ele traiu você e vocês se recompuseram, é seguir adiante. Aí na semana seguinte, estávamos passando, ela: Medrado, me botou para virar para o outro lado. Olha como a orla de Salvador está ficando bonita, não está? Olha que beleza. Aí ele me olhou pelo retrovisor, o marido, e sorriu. Então quer dizer, poxa, nós mantemos as feridas abertas. Somos nós que mantemos. Aí vem a questão do perdão, no caso da traição. E a gente ouviu, não é, que se não esqueceu, não perdoou. Não tem nada disso. Se não esqueceu, é questão de memória. Perdoar não é esquecer. A cicatriz foi feita. Você não vai ficar revivendo. Perdoar não significa esquecer. Significa você descolar daquela situação e seguir adiante. Se alguém tem alguma coisa contra mim, o problema é meu. Se eu tiver alguma coisa contra alguém, ou melhor, se alguém tiver alguma coisa contra mim, o problema é dele. Se eu tiver alguma coisa contra alguém, o problema é meu. Então, perdoar é você deslocar daquela situação e prosseguir. Pessoas A que jogam a âncora e ali ficam. E a gente vê que nesses processos aí vão ocorrendo também os adoecimentos de todo tipo. Não é? Traição é outra ferida emocional. E a quinta ferida que nós vamos fazer abordagem aqui, a última ferida, é da injustiça. Como nos sentimos injustiçados. Não é verdade? Nos sentimos injustiçados diante
das pessoas, dos colegas de trabalho, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Bastou uma palavra mal interpretada da nossa parte que a gente já sente a injustiça. A gente sente a injustiça da vida que não coroa os nossos êxitos, que a gente trabalha, que a gente luta e a gente não tem. Aí, de repente, a gente vê uma pessoa tendo um êxito maior do que o nosso, aí vem aquela pontinha da inveja. Que é humano. Humano. É humano. O problema é quando você quer aquela pessoa derrubá-la porque você não consegue chegar onde ela está. Mas tomar aquela atitude, aquela posição como inspiração, é uma inveja boa. Olha, não fale mais inveja branca, porque aí já dá essa conotação também racista, não é? É uma inveja branca. Não. É uma inveja boa, uma inveja estímulo, uma inveja negativa. Então, somos injustiçados. E como nos achamos injustiçados diante das forças superiores da vida, como achamos-nos injustiçados, porque as forças do bem não atendem às nossas súplicas. Mas, olha, Jesus não disse que ia atender, Jesus disse, olha, buscai e achareis, bater, abrir-se-vos-á, mas busque para achar. Busque para achar, pedi e obtereis. Sim, peça para obter, porque é preciso que se saiba o que você quer, mas vá buscar, vá bater. E a injustiça faz parte também dessa lida humana. Então, olha, vocês vejam que essas 5 feridas emocionais que nós colocamos aqui, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, a injustiça, elas estão ainda muito vivas dentro de nós, muito atuantes. E nós, dessas todas, nós usamos muito da injustiça para dizer que estamos sofrendo. Você está sendo injusto comigo. Você está sendo injusta comigo. Ou então dizendo, você não está sendo justo. Você não está sendo justa. Então, essa talvez das 5 feridas é a que mais nós evocamos. Porque você não vai dizer, olha, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo rejeitado. Pode até fazer um charminho com o rejeitado, a rejeitada, mas o da injustiça, o tempo todo. E aí, meus amigos, vocês vão me perguntar, para começarmos a fechar o nosso raciocínio. Sim, Medrado, tá, tudo bem. Temos aí essas feridas, e o que fazer? Confronto com você mesmo? Mudanças de crenças? O que é que eu chamo de mudanças de crenças? Não achar que aquela pessoa humilhou porque quis lhe humilhar. Olha, eu aprendi há algum tempo um processo que eu digo que é muito pessoal. Esse meu processo é o seguinte: eu não procuro ver o que a pessoa fez, mas o que pode ter motivado aquela pessoa a fazer aquilo. E vocês acreditem, eu vejo assim muitas vezes tanta carência, tanta perturbação naquela outra pessoa, que eu até fico com pena, no lugar de ficar até com raiva do que achando que ela me fez. É verdade. Tem horas que não. Eu penso, poxa, aquela pessoa parece que é ruim mesmo. Mas, em geral, quando você procura ver o que pode estar por trás, aí você vai ver as insatisfações, os recalques, os complexos. Aí você vai parar e dizer, meu Deus, coitado, vai ter até pena. Então, mudar crenças, mudanças de crenças, não é? Porque nós temos conceitos muito dogmáticos, muito engessados.
Nós temos aqueles conceitos muito pragmáticos que nós aprendemos no nosso ambiente doméstico, aprendemos na nossa sociedade a que estamos submetidos, aprendemos na nossa religião e não flexibilizamos para entender que as pessoas reagem de forma multifatoriais, que você, naquele momento ali, foi apenas um bode expiatório, que aquele momento ali foi uma forma de descarrego. Então, mudanças de crença. O segundo passo, que é muito interessante, quebre paradigmas. Quebre paradigmas. Sim, quebrar paradigmas de que forma, Medrado? Esses paradigmas que são estabelecidos como a felicidade não é deste mundo. Esse mundo é um mundo de provas e expiações. É verdade, a felicidade não é desse mundo plena. E esse mundo é um mundo de provas e expiações. Mas isso não quer dizer que você não possa ter seu momento de felicidade, seu momento de alegria. Isso não significa que você não possa quebrar paradigma. Uma senhora foi antes da pandemia, ela chegou para mim 70 anos. Medrado, eu estava fazendo assim, aula de dança de salão. Poxa, eu sou viúva, tenho... Aí falou, tem 3 filhos, parecem que 6 ou 7 netos. Aí ela disse, poxa, mas eu encontrei, Medrado, um senhor que é viúvo também. Olha, a gente tá ficando. Eu brinquei, disse assim, olha, ficando, hein? O pessoal diz que ficando é mais novo, né? Falar ficando, mas não é crush agora. Tem ainda. No outro dia, uma menina falou que estava crush com um menino. Eu só me lembrei do refrigerante crush. Vocês lembram que era de laranja? Aí depois que eu vi que não, que crush agora é a paquerinha, é o ficar de uns meses aí atrás, né? Aí eu disse, sim, qual é o problema? Não, o problema é que meu filho, Medrado, meu filho mais velho virou para mim e disse, minha mãe, se assunte, você tem mais idade para dizer que está com namorado? Aí ele começou, Medrado, a falar de minha irmã, que eu tenho uma irmã que é viúva, de uma tia dele também, irmã do meu finado marido, que viúva e que ficou em casa, não sei o quê. Aí eu virei e disse, sim, mas elas não são você. Quebre esses paradigmas. Por que você tem que ser avó para fazer o que seus filhos acham que é obrigação, dever de uma avó? Ah, menina, fica com seu namorado. Na reunião seguinte, ela chegou lá com o senhor de mãos eu achei um encanto. Agora, quando terminou, eu virei e falei assim, ele é bem mais velho do que você. Bobagem, só 15 anos. Se ela tinha 70, ele 85, se tá certo, bobagem, bicho, são 15 anos. Meus amigos, então, são essas questões. E, por fim, o terceiro sentimento, digamos assim, que precisamos ter de confronto de nós mesmos, primeira mudança de crença, essa quebra de paradigma, é você se autodoutrinar. Eu chamo muito de autodoutrinação. Se puder buscar um apoio, né, profissional, ótimo. Mas o que é que eu chamo de autodoutrinação? É no momento que algo lhe fez sofrer. No momento que algo mexeu com você, se pergunte, por que isto me abalou? Por que isto me abalou desta forma? É você com você. Porque nós temos a mania de nos acharmos muito bonzinhos, superiores, e não vemos que ali podem estar esses resquícios mesmos de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, de injustiça. Então se pergunte. Aí você vai ver, pega o fio da meada, e você vai ver, pelo menos vai começar a sentir o que pode estar atrás. Poderá ter lembranças desagradáveis, mas no momento que vem à tona isso, alivia. Alivia. Vai dar uma sensação de quietação.
quando você achar que deveria ter sido atendido com mais honrarias, com mais deferência, e não foi, se pergunte, por que eu me senti humilhado naquela situação? Que bobagem é esta? E aí você vai começar a ter o domínio de você. Olha, meus amigos, as emoções são sempre o reflexo do conteúdo que temos. Emoção não é sentimento, ainda que as pessoas confundam emoções com sentimentos. Então, ao ver uma cena de tristeza, você se emociona. Aquela cena veio de fora, mexeu com o que você tem de sentimentos e experiência e gerou a reação. A emoção, portanto, é o encontro do que vem de fora e ativa o que você tem dentro e sai. Então, isto vai ser a planificação da emoção. E, geralmente, vem ao encontro de experiências vividas da tal empatia. Por isso que é sempre bom a gente buscar fazer empatia, ainda que esta empatia não se estabeleça de forma pronta, porque você não tem aquele conteúdo que o outro tem e sofre por ele. Você pode nunca ter sido traído, você pode nunca ter sido traída, então você não vai saber a dimensão de quem sofre por ter sido traído, de quem sofre por ter sido traída. Então, entenda e respeite. Nunca diga que o sofrimento de alguém é uma bobagem. Nunca diga que você tem tudo, não sei porque você está chorando de barriga cheia. Na sua visão, a pessoa pode ter tudo, mas na visão dela pode ter um grande vazio, estabelecido exatamente por conta desses desencontros da vida, pelos processos kármicos, que nós não temos como julgar, não sabemos de nós quanto mais do outro. Então, é sempre muito importante buscarmos esta empatia, buscar entender que o outro sofre, não importa como. Vocês sabem, há muitos anos, fazendo um trabalho com o Dr. Bezerra de receituário homeopático, e aí uma pessoa chegou e pediu uma receita para o cachorro dela. Aí, Dr. Bezerra prontamente prescreveu homeopatia para o cachorro dela. Aí tinha um médico que estava fazendo residência em homeopatia, né, e estudando aquelas receitas, diz, mas doutor Bezerra, mas olha que absurdo, tanta gente sofrendo, e ela sofrendo por conta do cachorro. Doutor Bezerra só disse a essa pessoa o seguinte, é a dor dela. Então, quem tem dor, quer consolo. Nós não podemos medir a dor de ninguém. É a dor dela. Pois é, vamos ficando por aqui porque eu não quero cansar mais vocês, Cíntia. Oiê! Vamos para as perguntas? Vamos lá. Tem aqui, a Aparecida perguntou o seguinte: se a mãe falar que o filho foi um descuido, é caracterizado uma ferida de abandono? É, sim, de rejeição mais do que de abandono, não é? Olha, eu fiz, não é com objetivo autobiográfico, mas apenas para poder realçar que eu fiz parte de um processo de estudo em relação a isso. Meu mestrado foi um mestrado em família. Eu me debrucei muito sobre essas questões de família. E olhe, essas duas primeiras proposições de rejeição e abandono, associada ao desamparo, são questões que nós levamos quase que para a vida toda, principalmente do desamparo, Cíntia. É impressionante como a gente se sente o tempo todo desamparado. A gente se sente desamparado por conta do escuro, porque falta energia. A gente se sente desamparado quando a dor chega e a gente quer logo o socorro. A gente se sente desamparado porque aquela pessoa que nós amamos direcionou aquela atenção para abrir a porta para o outro, para outra, para acudir. Então, quando uma mãe fala isto,
aí é uma abertura mesmo. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo com as mães, sabe, Cíntia, quando vão falar comigo, sobretudo quando a mãe perde um filho, que é uma dor, não é, dilacerante. Eu sempre digo o seguinte, olha, cuidado se você tem outros filhos. Porque senão os outros vão dizer, ela só amava o que partiu. Porque a tendência é o quê? Poxa, mas olha, a mãe se fechar naquela dor e os que ficaram se questionam. E nós? E nós? Podem não falar, mas questionam. Eu acho que você até respondeu uma outra pergunta, porque tem uma. Acho que é a Cida, né? Ela, ó, tive 2 filhos, o filho que é o amor da minha vida desencarnou há um ano. E o filho caçula, que é totalmente o oposto do, do que desencarnou, né? Ele sente essa diferença, né, do tratamento. Ela, Sente. ela E isso comentou. é uma dor nele, não é? Olha, aí aquela coisa, claro que existe. Eu sempre brinco, sabe, Cíntia, dizendo que é o segredo mais bem guardado. Você está com a mãezinha aí do lado, mas você nunca vai tirar dela quem é o filho ou a filha preferida. Porque vão sempre dizer que ama igual. Não ama, não. Ninguém ama o outro igual, porque existe a lei de afinidade espiritual, não é? Então é natural. Mas nós, como filhos, não entendemos, não. Nós queremos o privilégio daquele amor maior. E a gente sempre se diz assim: eu sou o preferido, eu sou a preferida, não é? Então, o que é que acontece? Nesse momento que um filho preferido por ligações do passado foi embora, é dizer para o filho que ficou, não, é porque ele havia uma necessidade de atenção maior. Não, mas como é importante, é realçar a importância do outro, porque senão são feridas muito dolorosas, muito dolorosas. E que vai longe, né? Para toda a vida, se não forem Para cuidadas. toda a vida. A Cláudia disse o seguinte: Pedrado, quero te agradecer. Estou em São Paulo, mas quando eu precisei fui até Salvador para falar da minha dor. Estou muito bem e quero agradecer a você pela ajuda. Que bom, que bom. A Gislaine aqui falou: cabe a nós buscarmos, né? Mas como fazer quando tudo que buscamos em mente se reversa? Eu tenho fé e positivismo no que peço, mas tudo que me vem é negativo. O problema sou eu? Olha, ô Gigi, eu vou lhe chamar de Gigi. Ô Gigi, deixe-me lhe dizer uma coisa, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade que tudo vem negativo. Olha, eu só vou lhe dar um exemplo, Gigi. Você teclou aí uma pergunta. Então você, olha, não está em cima de uma cama, você não está imobilizado. Então, tá vendo? Já tem uma coisa aí que não é negativa. Você está conseguindo. Porque tem uma coisa, Cíntia, e eu falo que isso é humano. Infelizmente, ainda estamos numa posição que nós, digamos assim, quando vemos que alguém sofre mais do que nós, aquilo nos consola. Infelizmente, mas é verdade. Então, serve, não é de compensação, mas até de, pô, meu Deus, eu tenho outras questões aqui para agradecer. Não é só o ruim que me acontece. Não é? Então, temos que ter olhos para isso. Infelizmente, os nossos olhos, nossos, de todo mundo, é muito assim, calcado no ponto negativo. E aquilo toma uma dimensão enorme. Toma uma dimensão enorme. Eu fiz uma vez em Brasília um seminário com o professor José Jorge, agora que ele é professor da Escola Holística, da Universidade Holística de Brasília. Não, não é José Jorge, não estou me lembrando o nome dele. Ele virou para mim e disse assim, olha, Medrado, olha essa experiência que eu vou fazer aqui. Ele pegou uma cartolina, botou um ponto azul nessa cartolina, ele desceu para a plateia e disse assim, o que é que vocês estão vendo aqui? Aí o pessoal disse, tem um ponto ali, azul de caneta, tem um ponto ali. Aí todo mundo foi dizendo, ele disse, não, vocês estão vendo uma cartolina
com um ponto azul. Não tem só o ponto azul. E a partir daí, eu achei fantástica a consideração dele, aquela coisa do foco no ponto negativo, naquilo, e a gente não vê todo o outro contexto em torno de nós. Tem uma outra pergunta aqui, da Mena, ela é de Portugal, mas eu acho que a pergunta dela vai valer para todos que perguntaram aqui também. São pessoas que perderam filhos, são feridas que vão ficar para sempre. Como a gente pode fazer para amenizar? Né? Não vou nem dizer curar, mas amenizar. Olha, eu penso que não é só de filho. A de filho é maior, claro, sem sombra de dúvida. Mas eu digo que de qualquer grande amor. Não é qualquer grande amor. Minha mãe desencarnou em 1982. Não há um dia sequer de lá para cá que eu não lembre de minha mãe. De uma lição dela, de um exemplo dela. Não há. Não há um dia sequer. Então, o tempo, como eu disse, não cura. Não cura. Mas ameniza, sim, porque a gente começa a entender, existiu. Você é novinha, Cíntia, mas sua mãe vai se lembrar. Você não. Na década de 80, tinha uns cartõezinhos que dizia assim, tinha uns bonequinhos Amaré. Né? Então, tinha Amaré. Ah, você não pode lembrar, Cíntia? Então você é muito precoce. Lembro, meu pai fazia coleção dessas coisas, essas Pois é. figurinhas. Então, aí a gente vai lembrar que tinha assim, amar é libertar, amar é deixar seguir. Né? Então, amar é também compreender que cada um tem a sua estrada, tem o seu caminho. Então, a mãe que perde um filho, uma filha, é compreender. E nós, de um modo geral, que perdemos, olha, a saudade é grande, mas siga na luz que a gente vai se virando aqui como a gente puder até o dia do reencontro. É verdade. Uma outra pergunta aqui. Tem os comentários, né? Ninguém sente a dor do outro, temos que respeitar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a perguntinha. Acho que é da Maria aqui. Não, resolvemos as feridas, você respondeu. Ah, eu acho que o que nos protege é a fé. O que que você acha? Olha, eu penso que a fé não é uma única protetora. Eu penso que a fé é uma sustentadora. Eu fico imaginando o que é viver determinados embates sem fé. Mas como aquela fé é estabelecida, é uma fé cobrativa, é uma fé que exige. Existe um ditado, os antigos falavam muito, olha aí eu lembrando de minha mãe, só quer vir a nós, ao vosso reino nada. Então, muitas vezes, né, a gente tem aquela fé só do pedir, porque a gente. Não, a fé sustenta, mas temos que também nos conhecer, não é? É por isso que está lá no templo de Éfeso que Sócrates captou e passou Platão e nos chegou até os dias. Homem, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, é aquilo que eu estava dizendo ao final das nossas considerações. Busque, se conheça, mergulhe. Por que eu me senti daquela forma, naquela situação? Então, isso é uma proteção. Isto é uma proteção, porque você vai como que expurgando, né? Tirando esses espinhos que nós vamos colocando em nossa própria alma com essas situações muitas vezes não compreendidas, mal entendidas e que a gente vai armazenando. E nos perdoando, né? Porque a gente tem Ai, muito que aprender ainda, né, amigo? isso é de uma importância fundamental. Não é? As religiões trabalham muito a culpa, Cíntia. E isso gera, olha, a gente geralmente somos, né, do catolicismo, então a gente já, minha máxima culpa, ainda batendo no peito, então sofra miséria, é sua culpa. Não, olha, você sabe, eu digo que a doutrina espírita,
claro, todo mundo sabe disso, é o consolador por excelência, mas eu digo que você não consola punindo, você consola acolhendo, não é? Então, uma vez eu fazendo uma palestra, eu, né, contei a história de uma mulher que tinha abortado e que ela veio falar comigo. Eu disse: menina, já foi. Siga seu caminho, abra o seu coração. Naquele momento foi aquela situação desastrosa. Sim, tá, pronto, mas não se aprisione a isso. Aí eu contei, aí uma senhora depois terminou, veio falar comigo. Eu penso que, como você falou, você estimulou o aborto. Eu disse: não, eu estimulei o auto-perdão. Eu estimulei a pessoa a compreender que aquele momento não pode ser retentor dela para o resto da vida. Porque senão ela vai perder até a reencarnação. Então, por um momento de invigilância, olha a questão da dor. Quem somos nós para julgar ninguém, pelo amor de Deus? Sabe? Olha, eu trago muito aquela imagem da mulher adúltera, né? Vê aquele povo, eu fico já imaginando aquela algazarra arrastando a mulher pelo cabelo, jogando nos pés de Jesus, e todo mundo já ali com a pedra para jogar, porque está lá no Antigo Testamento, né, que tanto quem adultera, os dois, né, são apedrejados até a morte. Jesus não deu a menor importância. Estava escrevendo, continuou escrevendo na areia, aí ele só virou e disse: quem for sem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou. Não olhou para nada, não olhou para ninguém. Aí todo mundo, né, o efeito moral da palavra de Jesus, foi se afastando. Aí ele virou e disse: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Se for o seu, então vai e não tornes a pecar. Então, Jesus alertou sobre a lei de causa e efeito. Jesus não parou para dizer: menina, o que é que você fez, menina? Você traiu seu marido. Tá vendo que isso não é coisa de gente que presta? Nada disto. Nada disto. Não é? Onde estão, foram embora, então vai, não tornes a pecar. Pronto. Deu ali a lição de causa e efeito. Agora nós não. O que é que nós fazemos? Nós deitamos, não é? Lições de moral e falamos: olha, você assim vai perder. Ah, meu Deus. Nós somos muito arrogantes. A gente tem muito que aprender ainda, né? É verdade. A Bruna perguntou aqui: como melhorar esse sentimento de eterno devedor? Muita gente sente isso, né? É verdade, mas isso é trabalhado, não é? Eu penso que nós temos alguns processos judaico-cristãos do Ocidente que nascem de um trabalho, de uma construção da, da religião, né? Da religião do modo geral, até a vivência por parte de alguns espíritas mesmo, né? Então, a culpa, como nós estávamos conversando agora, essa coisa também assim, não é do nós temos que somos eternos devedores de alguma coisa ou de alguém. Não que vamos ser ingratos, não, não é isto. Mas nós sempre não estamos nos achando merecedores. Não somos merecedores porque somos pecadores. E como pecadores, nós temos que sofrer. Então, observe, sempre precisaremos, porque esse mundo não é para isso, sempre precisaremos projetar para o amanhã, para o depois, sempre devemos. Olha, eu falo uma coisa, Cíntia, que eu digo, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas as pessoas muitas vezes não entendem quando lá diz que a verdadeira família é espiritual, não necessariamente a consanguínea. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, muita gente se sente devedor da família, mesmo até sendo explorado pela família. Sabe? Não, mas é minha família. A constelação familiar, ele propõe o seguinte: honre seu pai e sua mãe. Honre. Porque amor não é questão genética. Claro que tem mãe que nós amamos, pai que nós amamos, mas tem aqueles filhos que não receberam esse amor, a gente vai vivenciar. Lá vem eu com os meus exemplos e minhas vivências. Uma moça
eu falei uma vez isso, aí veio uma moça e disse assim, mas Medrado, não, é a nossa obrigação doar amor aos nossos pais. Eu virei e disse assim, deixa eu lhe contar aqui uma história. Ontem me veio uma menina de 15 anos, estuprada pelo pai. Como é que essa menina vai amar esse pai? Aí ela parou, mas aí é um caso excepcional. Eu disse, não, aí é uma dor. É uma dor que a pessoa está sentindo. Então, eu vou pedir essa menina, eu vou dizer a ela, não, você tem obrigação, porque é seu pai. O pai sendo o estuprador dela. Né? Então, é aquela velha história que a gente retoma. Quem tem sua dor é que sabe por que tem. Né? Cada um é que tem o seu motivo. Nós precisamos, sim, reconhecer esse ideal de amor da família, não é? Espiritual, da família consanguínea. Esse é o ideal, mas nem sempre há esse encaixe. Abra seu som, que eu não estou lhe ouvindo, Cíntia. A Isso. Gigi perguntou aqui: situações difíceis todos temos. Algumas pessoas comparam suas dores com as dos outros e se rebelam. O que podemos fazer para contribuir para amenizar isso? Olhe, tem um princípio budista que eu acho muito sábio, que diz o seguinte: problemas todos nós temos. Infelicidade, a dor vai ser opcional, o sofrimento vai ser opcional. Aí você fala, sofrimento opcional, a forma de você encarar seus processos vai ser a sua forma de encarar, e você ou vai se entregar, vai se lamentar, ou você vai buscar forças para poder daquilo ali sair, ou pelo menos se situar de uma forma melhor. Porque, como diz Darwin na teoria da evolução, não sobrevive o mais forte, sobrevive aquele que melhor se adapta. Né? Então, a gente vai sobreviver aonde melhor nos adaptarmos. Então, eu penso o seguinte, e aqui eu vou trazer um poema desiderata que fala, não se compare com os outros. Ao se comparar com os outros, você vai se tornar presunçoso e magoado, porque haverá sempre alguém superior e alguém inferior a você. Então, essas pessoas querem se comparar, não se compare você. Você se compare com você mesmo. Poxa, eu passei aquele problema o ano passado, há 10 anos, por que eu não vou passar por esse agora e sair-me melhor? Porque tem que se comparar. Porque tem que buscar num outro referência para a sua vida. Sobretudo agora, nesse mundo aí de redes sociais, onde as pessoas, Cíntia, mentem muito. Mentem muito. Aí vão fazer a certa. Aí quando tira, pronto, tá bom? Sabe? Aí as pessoas que estão ali vendo, olha como fulano é feliz, olha para isso. Eu tenho até inveja, não tenha não, que você não sabe das dores invisíveis pelas quais ela está passando. Falou tudo, falou tudo. Se as pessoas fossem mais transparentes, né, mais falassem mais das suas dores, quem sabe, além de ajudar alguém, também se ajudasse, né? Exatamente. Olha, eu cito muito Jesus em um momento que ele fala assim: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho isso fantástico, sabe por quê, Cíntia? Jesus disse que a condição de você amar o outro é você se amar. E as pessoas não percebem isso nessa palavra de Jesus. Amar o próximo como a você mesmo. Então, se você não se ama, se perdoando, se você não se ama, não se culpando por tudo, se você não se ama, querendo trazer para você o complexo de Atlas, de carregar o mundo nas costas, como é que você vai amar o outro? Não é? Então, não. O primeiro processo é esse do auto-amor. Não é? Inclusive, eu acho que para amar a Deus, a gente tem que amar a nós também, porque somos criações dele. Então, eu sempre falo, se você está falando mal de você, você está falando mal da criação. Presta atenção, Uhum. né? Pois é. E é se achar irrecuperável, né? Se achar irrecuperável. Então, é aquele velho processo, né? Eu, eu tenho que realmente me curar se eu quero também ajudar a curar. Então, eu tenho que, pelo menos, tentar me curar. Né? Senão Ah, você
você é apenas um arremedo de processo de transformação e não realmente E a alguém. gente tem a obrigação de amar todo mundo? Ah, de jeito algum. Aquelas pessoas que a gente tem antipatia, não é? Aquelas pessoas que a gente, meu Deus, olha, a gente aqui na Bahia, a gente fala assim, nossos santos não bateram, viu? Nossos santos não bateram, né? Então, não. Mas eu penso o seguinte, a gente não tem a obrigação de, mas eu acho que a gente tem o dever de respeitar, né? De exercitar a cidadania, não é? De estar respeitando as diferenças, estar respeitando os processos religiosos pessoais, tá entendendo? Você pode até, olha, tem um ditado de Voltaire que Voltaire diz o seguinte: eu posso não concordar com nada que você diga, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Então, quer dizer, eu posso não concordar com aquilo que você faz, mas eu vou respeitar, porque, inclusive, é seu direito. Aquilo que seja lícito e legal, naturalmente. Não é? Só para finalizar aqui, Eu a estou gente com pode amar fome! alguém? Eu estou com fome, Cíntia! Parece que ninguém está com fome aqui, só está rolando as perguntas aqui. O que vai ter de janta aí? Olha, você sabe, não vou nem jantar, mas eu estou ali com um sanduíche de pão integral com picanha, um sanduíche de Ai, que picanha. inveja. Tá uma delícia, com parmesão, com molho barbecue. Eu estou aqui lembrando dele. Ó, a gente pode amar alguém e deixar a gente de canto? E deixar... A gente de lado? Esse Não. não é um verdadeiro amor. Isso não é o verdadeiro amor. Há pessoas que realmente fazem esse deslocamento, não é? Há pessoas que amam até mais o outro, a outra, do que a si mesmo. Eu acho que o primeiro grande amor que você tem que ter é com você, com sua individualidade. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Egoísmo é quando você quer tudo só para você. Não. A gente está falando, e até um pouquinho de egoísmo é bom. Eu mesmo escondo aqui na geladeira de casa, eu estou falando baixo para ninguém ouvir. Quando tem aquele pudim de leite condensado, eu boto lá atrás das verduras, boto assim de tudo. Quando eu vejo que o pessoal está comendo, para que ninguém veja, para sobrar para mim. Então, isso eu faço. Não é? Então, a pontinha assim do egoísmo é bem fazeja. Não é? Agora, a gente não pode dizer que o outro é o sentido da nossa vida, é o amor da nossa vida. Isso é um peso que a gente coloca muito grande nas costas do outro. Não é? Então, é uma responsabilidade. Eu só vivo porque você vive. Eu só vivo porque, se você for embora, eu não sei o que será da minha vida. Isso é de uma maldade enorme, sem falar que é uma manipulação também muito grande. Não é? Então, a gente tem que aprender a nos amarmos, a nos respeitarmos, porque senão não vamos conseguir amar nem respeitar ninguém. É fato, gente, é fato. Isso aí são estudos que já vêm há muitas dezenas de anos, né? E que a gente não pode desconsiderar. A ciência psicanalítica, a ciência da própria psicologia tem demonstrado sempre isso, né? Nós não conseguiremos realmente amar. Vamos amar com as deficiências que nós tivermos em nós. À medida que temos as nossas deficiências, vamos amar com as mesmas deficiências. À medida que formos melhorando, tirando essas deficiências, o nosso amor vai ficando mais sublime. Quero agradecer a você, José Medrado, ter ficado esse tempão com a gente. Ai, que gostoso, foi maravilhoso. Foi um prazer. Foi um prazer, Cíntia. Foi bem legal. Olha que eu estou em pé aqui, viu? Eu fiz o trabalho todo de pé. E essa sua lindinha mãe aí também foi um prazer. Tá vendo essa carinha aí? Ela parece mais do que um prazer. Você Muito sabe bom. Que aqui, ela parece que é assim, ó, sendo mais nova, a mulher de Papai Noel.
toda rosazinha assim. Já pode ser contratada já. Posso ser contratada? Olha se não tem a carinha assim. Vou levar ela aí para Bahia para ela dar um olá para as crianças aí. Pronto. Tchau, Renato. Tchau. Um beijo, foi um prazer. Fica com gente. Deus. Muito obrigada. Paz, Obrigada mesmo. pra Vamos agradecer a todo mundo também que esteve com a gente até agora. Que bom, que bom. Até a próxima. Obrigada, viu? Até Fiquem a com próxima. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Quero agradecer a todo mundo. Vou fazer um breve encerramento. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos, por esses ensinamentos, que nós possamos a cada dia nos questionar, nos perguntar e nos dar a chance de um novo amanhecer, de uma nova oportunidade, nos perdoando sempre, que nós possamos a cada dia sermos pessoas melhores, sem exigir do outro. Graças a Deus. Obrigada, gente. Até semana que vem. Opa, até sábado, né? Amanhã tem Evangelho com o Lucas, às 15 horas. Tchau, tchau.